Olá, seja bem-vindo a mais um estudo das Escrituras. No vídeo de hoje vamos ver o exército que Deus entregou para andar com Davi e o ajudar em todas as suas batalhas. Em Salmos, vamos ver um salmo que é considerado a pérola dos salmos. Em Atos dos Apóstolos, treta gospel. Paulo e Barnabé têm uma discussão, se separam, mas junta-se ao grupo Silas e Timóteo. Vem acompanhar. Olá, eu sou a Solange Lima e todos os dias tem vídeo aqui para a gente conversar um pouco mais sobre as Escrituras. Nosso plano é concluir o estudo da Bíblia até o final do ano de 2024. Então, se inscreva neste canal, ativa a notificação no sininho e assim sempre que eu postar um vídeo, que é todos os dias, vai chegar para você o aviso. Estamos em 1 Crônicas e na leitura de hoje o cronista foca nas pessoas que Deus levantou para andar com Davi, mais precisamente no exército que foi ajudar Davi. Davi, o foco aqui é mostrar o quanto Deus estava com Davi. Os homens viam isso. Ele achou graça diante de Deus e dos homens, porque Deus proporcionou isso. Então, o cronista relata aqui os aliados de Davi em alguns pontos. Lembra que nos capítulos anteriores, o cronista foi falando de cada tribo, dando o nome dos herdeiros de cada tribo lá na genealogia. Agora nós vamos ver essas pessoas das tribos que foram citadas na genealogia aqui andando com Davi, algumas delas. É feita uma lista dos guerreiros que andaram com Davi e, como já foi dito aqui, o cronista faz meio que uma repetição do que já lemos em 2 Samuel, em 1 Reis, 2 Reis, só que de uma forma mais enxuta ele vem citando esses guerreiros que já foram citados lá em 2 Reis. Destaque para os aliados de Davi em Ziclag, porque eram familiares de Saul. Esse é o contexto onde Davi estava fugindo de Saul e de repente vai até Davi muitas pessoas da família, da parte, da herança de Saul para se juntar com Davi. O cronista faz questão de falar da habilidade desses homens, então ele diz que eram guerreiros hábeis para a guerra, que sabiam manejar escudo, lança, tinham pessoas especialistas em funda. Ele diz, inclusive, que eram como um leão, eles eram tão ágeis como corças sobre os montes. Então, mostrando que eram pessoas bem qualificadas, treinadas para ganhar batalhas ao lado de Davi. E quando chegaram algumas pessoas de Benjamim, parentes de Saul, Davi logo ficou desconfiado e perguntou: se vocês vieram na paz, tudo bem, eu acolho vocês, se não, dá meia volta. Então diz que o Espírito Santo de Deus veio sobre Amassai, que estava com aquele povo, e ele disse: não, nós estamos aqui para lutar com você, para guerrear com você, porque vimos que Deus é com você. Eles viram que Deus estava com Davi e, temendo ao Senhor, quiseram andar junto com Davi. O cronista cita herdeiros de Manassés, de Issacar, de todas as tribos e diz que todos os dias chegavam soldados para ajudar Davi, até que se formou um grande exército, como o exército de Deus, diz o texto. Depois ele cita os guerreiros de Davi em Hebrom, e tem gente da família de Arão, inclusive. Tem levitas no meio desses guerreiros, o que mostra que os levitas, apesar de muitos entenderem que os levitas não foram separados para a guerra, na verdade, em algumas ocasiões, os levitas podiam sim participar da guerra. É que o foco era que eles servissem no templo, que eles cuidassem da parte do louvor, mas muitos levitas participaram de guerras. E aqui está a prova no texto em que o cronista relata alguns levitas, 4.600 precisamente, que foram servir Davi na guerra, no exército. Além da presença deles, do armamento, da disposição, disponibilidade, de todo o conhecimento que eles tinham, o texto também diz que levaram muitos suprimentos, todo tipo de comida, pão, farto, figo, cachos de uva, vinho, azeite, bois, alimento para pastagem. Eles chegaram com tudo. Foram ajudar Davi de todas as formas possíveis, mostrando que o Senhor estava com Davi. Chegamos na pérola dos Salmos, Salmos 84, um Salmos dos filhos de Corá. Assim como Davi escreveu um salmo dizendo que o anseio dele era estar na presença de Deus todos os dias da vida dele, o Salmo 84 fala deste anseio. Ele já começa os salmos dizendo: ó Senhor dos exércitos, quão amáveis são os teus tabernáculos. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor.
Veja que ele diz que o meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. E de uma forma poética ele faz uma relação dizendo que junto aos altares do Senhor até o pardal encontrou casa e a andorinha ninhos para si. Fazendo essa comparação de quão amável, de quão aconchegante e seguro é estar no altar do Senhor, nos átrios do Senhor, na presença do Senhor. E ele conclui a leitura de hoje, o Salmo não encerra aqui, a gente vai continuar estudando amanhã, mas na leitura de hoje, no verso 4, ele conclui dizendo que é bem-aventurado aqueles que habitam na casa do Senhor e louvam ao Senhor continuamente. Que esse seja o desejo do seu coração. Atos dos Apóstolos, Treta News. Eita, que rolou briga aqui, discussão, briga não, mas um pequeno desentendimento. Treta News, treta gospel entre Paulo e Barnabé e um certo João Marcos, que segundo a história era parente de Barnabé, um sobrinho talvez. Na leitura de ontem nós vimos que os discípulos, apóstolos, entregaram cartas, o apóstolo Tiago teve essa ideia de mandar cartas através de Paulo, Barnabé e Judas, que foi enviado com eles, e Silas, para os cristãos que estavam recebendo o Evangelho de Cristo, estavam naquela dúvida, é para ser circuncidado, não é, somos salvos, não somos salvos. Foi resolvida essa questão, escreveram cartas, enviaram através de Paulo, daqueles homens, chegaram lá com as cartas e foram lendo, foram anunciando, explicando. A única ressalva que eles deram de instrução, não tocaram no assunto de que deve ser circuncidado, senão você perde a salvação. Eles simplesmente falaram para se absterem de carne de animais sacrificados a ídolos, do sangue dessa carne, da imoralidade sexual, que eles deveriam se abster, se guardar destas coisas. E aí, quando a carta foi lida, todos se alegraram no Senhor, todos receberam muito bem, e em seguida Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram todo aquele povo que estava ali com a palavra de Deus. E assim fortaleceram a fé deles. E ficaram ali algum tempo, cumpriram a função, o dever, a missão que foi dada a eles e depois voltaram para o lugar deles. Na verdade, decidiram voltar, mas Silas resolveu ficar. Então Paulo é enviado para uma segunda viagem missionária. Depois que ele ficou bastante tempo com Barnabé, ainda naquele local, pregando o evangelho após a visita de Judas, de Silas, da carta ter sido lida, deles terem falado a palavra de Deus de forma profética, Paulo e Barnabé continuaram um tempo ali. E aí Paulo é enviado pela segunda vez para uma viagem missionária. Ele disse a Barnabé, depois de algum tempo, vamos visitar os irmãos em todas as cidades onde nós anunciamos o evangelho para ver como eles estão. Paulo estava meio que querendo fazer uma manutenção, né? A gente foi lá, pregou o evangelho, vamos ver como eles estão, se absorveram, se estão vivendo desta fé, se estão cumprindo os mandamentos do Senhor. Vamos fazer uma visita, levar ânimo, fortalecer a fé deles. E aí Barnabé teve a ideia de levar com eles João Marcos, também chamado Marcos. Mas Paulo não concordou com isso, ele achou que não faria muito sentido, uma vez que João Marcos, em algum momento dessa caminhada, resolveu se afastar deles, não continuou a caminhada com eles. E aí aconteceu a treta gospel. Teve uma divergência que o texto diz que foi tão grave que eles se separaram. Veja que Paulo e Barnabé vêm andando juntos há muito tempo. E a divergência foi tão grande que eles simplesmente se separaram. Barnabé levou Marcos com ele e navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas. A partir daí eles vão andar muito tempo juntos. Paulo foi debaixo da graça que recebeu dos irmãos, pegou Silas e seguiram viagem. Passou pela Síria, Cilícia e foi fortalecendo a fé dos irmãos, que era o plano inicial de Paulo. Quando eles chegaram em Derbe e Listra, ele encontrou ali um homem chamado Timóteo. Aquele Timóteo para quem Paulo veio a escrever 2 cartas, 1º e 2º Timóteo, era um discípulo. Ele tinha uma mãe judia cristã, a mãe dele havia se convertido ao evangelho de Cristo, mas o pai dele era grego. E todos davam bom testemunho de Timóteo. Paulo queria que Timóteo os acompanhasse. Então ele decidiu circuncidar Timóteo por causa dos judeus. Veja que interessante, que sabedoria que o apóstolo Paulo teve aqui. Ele, Paulo, tinha em mãos uma carta escrita pelos apóstolos, dizendo, resolvendo essa questão de ser circuncidado, não ser circuncidado. Isso não era uma questão para Deus, que agora eles estavam no tempo da graça e a salvação vem por meio de Cristo. Porém, ele respeitou que aquele menino estava entre judeus,
a mãe dele era, considerando que o pai dele era grego, ele imaginou que os judeus, e o texto diz isso, eles estavam entre os judeus que sabiam que o pai dele era grego, logo deviam concluir que o menino não era circuncidado. Então Paulo, usando de sabedoria, resolveu, para que Timóteo andasse com eles, circuncidar Timóteo. Veja que Paulo não está pecando. Isso é muito importante ser colocado. Não seria o caso de dizer, então vou cometer um erro, vou infringir a lei de Deus para agradar pessoas. Não era pecado ser circuncidado. O que estava errado, a visão distorcida dos fatos, é que alguns estavam dizendo que a salvação só era obtida através da circuncisão, tinha que ser circuncidado para ser salvo. E o que Paulo e os demais discípulos estavam trazendo era a explicação de que quem salva é Jesus. Sendo circuncidado ou não, precisa crer em Jesus para ser salvo. Agora, o fato de ser circuncidado era uma lei mosaica e os judeus cumpriam essa lei, então não tinha problema que fosse circuncidado. O que não podia era colocar isso como regra para todos e dizer, para você ser salvo, tem que ser circuncidado. O que Paulo fez ali foi evitar um outro conflito. E assim eles avançaram à medida que eles foram passando pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões que haviam sido tomadas entre os discípulos, as regras que deveriam ser obedecidas, e dessa forma as igrejas foram sendo firmadas na fé. Cada dia crescia em número, conforme diz o texto. E para concluir, o texto diz que eles tinham a ideia de ir para outros lugares, mas o Espírito de Deus não permitiu. Diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Assíria. E depois eles tentaram ir para Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E aí, de noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem de pé diante dele pedia para que Paulo fosse à Macedônia os ajudar. E aí, quando ele teve essa visão, logo ele procurou partir para a Macedônia, concluindo que aquela visão era Deus dizendo para eles irem para a Macedônia. E amanhã a gente vai ver o que aconteceu com essa história, se de fato o apóstolo Paulo foi e como que as coisas aconteceram por lá. Que Deus abençoe o seu viver e até amanhã, se Deus disser que sim.